quero ler com vocês a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que Paulo estava escrevendo essa carta aos Coríntios porque ele estava com uns problemas de divisão. E Paulo ele escreve essa carta mostrando que todos os problemas da igreja que estava em Corinto, era um problema só, que era a divisão. E esse problema de divisão era uma carência de entendimento da unidade do corpo. Então Paulo ele escreve essa carta sobre a igreja, que diferente de Efésios, na qual Paulo apresenta a igreja como a família de Deus, ele apresenta nessa carta a igreja como o próprio Jesus, como o corpo de Jesus. Então, visto que a igreja é uma única pessoa, não pode haver divisão. E Paulo escreve essa carta, e no capítulo 12 fica notável, para mostrar que os dons espirituais não caracterizam a espiritualidade da igreja. A igreja de Corinto era possivelmente a igreja que mais exercia os dons do Espírito Santo, mas Paulo escreve essa carta para mostrar que eles não eram espirituais, mesmo usando os dons. Por quê? Porque pelo fato dessa carência de entendimento da unidade do corpo, eles não usavam os dons como serviço. E serviço é a palavra que é o significado de ministério. A palavra ministério é serviço. O que é um ministério? O ministério é um serviço público. O que é o Ministério da Cultura, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação? O ministério é um serviço público. Então, os dons é para ser usado em serviço do outro. É o que Paulo escreve em 1 Coríntios 12. Tá? E no capítulo 13, ele fala qual é a motivação desse serviço dos dons. Tá? Então, eles não deveriam mais usar os dons para benefício próprio, mas eles deveriam usar para serviço. E qual a motivação desse serviço? Ele fala no capítulo 13 que a motivação do serviço dos dons é o amor, somente o amor. Deve ser o amor. E aí, nos primeiros versículos, eu vou dividir, na minha opinião, esse capítulo está dividido em 3 aspectos, tá? O capítulo inteiro fala sobre o amor, mas na minha visão, Paulo ele dividiu em 3 aspectos o amor. Nos primeiros versículos, ele mostra o aspecto da superioridade do amor em relação aos dons. Ele mostra que o amor é superior aos dons que ele citou no capítulo anterior. Então, ele fala que o amor é superior ao dom de línguas. Ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como símbolo que retine. Ele fala que o amor é superior ao dom de profecia, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, é superior ao dom do conhecimento e toda a ciência, ainda que é superior ao dom da fé, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E é maior também do que a própria caridade, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. O amor é maior até do que o martírio. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Então esse foi o primeiro aspecto do amor, a superioridade do amor em relação aos dons que ele citou. Então Paulo está mostrando para os crentes de Corinto que eles não eram espirituais, só pelo fato de eles falarem línguas dos homens, até mesmo dos anjos. Pelo fato de eles profetizarem, de eles ter fé de mandar um monte sair de um lugar e ir para outro. Eles terem coragem de serem queimados vivos, mas eles não eram espirituais por causa disso. A característica da espiritualidade é o amor. É o amor. E essa deve ser a motivação do serviço dos dons. E agora o segundo aspecto são as virtudes do amor. Primeiro ele fala o que é o amor. O amor é paciente e bondoso. Depois ele fala o que o amor não faz. Não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal.
Ele fala como o amor é reconhecido. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E ele fala também do que o amor é capaz. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E agora ele fala, a partir de agora, ele fala sobre o terceiro aspecto que eu enxergo aqui, que é a perenidade no amor. Primeiro, ele mostra a eternidade do amor. O amor jamais acaba. Deus é amor e Deus é eterno, então o amor é eterno. O amor jamais acaba. E ele fala que esses dons que eles têm no capítulo 12 um dia vão cessar, tá? Eu sou sensacionista. Quando Jesus voltar, esses dons vão cessar. Eu creio nisso. Ele diz assim: havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, que é eu acredito que é a vinda de Jesus, eu vou mostrar isso no texto, então o que é incompleto, que são os dons, será aniquilado, menos o amor. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. É por isso que eu acredito que o que ele fala é a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus.